Olá, pessoal. Estamos lendo o livro Seguindo o Plano de Deus, de Kenneth Hagin, e vamos agora concluir o 7º capítulo, cujo título é O Caminho do Amor é o Caminho Melhor. Vamos começar com Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se não tomar cuidado com os assuntos da Bíblia, você poderá cair na valeta em alguma das beiradas da estrada, ao invés de viajar pelo meio entre elas. Algumas pessoas, por exemplo, caem na valeta num dos lados quando dizem: pois bem, vamos simplesmente andar no amor, sem nunca tomarem posição firme a respeito de nada. Muitas vezes, porém, você não consegue ajudar as pessoas quando não defende com firmeza uma causa. Às vezes, precisa lhe ensinar a verdade com amor. Então, poderá ensiná-las e ajudá-las, especialmente se for com um pastor. Às vezes, você precisa amar as pessoas suficientemente para lhes contar a verdade bíblica. O amor, portanto, nem sempre fica quieto ou tolerante diante do pecado. Sem dúvida, Deus é amor. Mas, conforme já falei, em Deus há um aspecto de juízo. Isso significa que ele não é um Deus de amor? Não. Deus é sempre amor e sempre faz a coisa certa. 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Geralmente se ouve o que há entre vós, imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo nos dias do Senhor Jesus. Não era o melhor de Deus entregar esse homem a Satanás para a destruição da sua carne, mas também não era o melhor de Deus que esse homem vivesse no pecado. Já que ele mesmo não queria julgar a si mesmo e deixar de lado o pecado, se o amor não fizesse algo a respeito, o homem acabaria indo ao inferno. Era, portanto, um ato de misericórdia divina que esse homem fosse entregue a Satanás para a destruição da sua carne, a fim de que reconhecesse em tempo o pecado na sua vida e se arrependesse. Quem já conheceu a Deus, mas se desviou, usualmente se volta a Deus quando começa a sentir dores na carne. Aquilo não é o melhor da parte de Deus, mas é bem melhor do que ir para o inferno. E Paulo, mediante o amor e misericórdia do Espírito Santo, entregou esse homem a Satanás para impedir que fosse ao inferno. Tratava-se de amor e não de ódio. A obediência é o caminho do amor. Imagine que você tivesse um menino de 4 anos de idade e o visse brincando com fósforos. Então você lhe chamaria a atenção e diria: filho, não faça isso. Você pode acabar incendiando a casa e morrer queimado com outras pessoas. E talvez seu filho não prestasse atenção e por 2 ou 3 dias fizesse a mesma coisa. Dessa vez, você lhe daria fortes palmadas e diria: já falei para você não fazer isso. Não o faça nunca mais. Mas então, poucos dias mais tarde, você o pega em flagrante e dessa vez ele já começou um pequeno incêndio. Agora, você lhe dá uma boa coça. E então o menino acaba aprendendo a sua lição e nunca mais brinca com fósforos. Você fez assim por odiá-lo? Não. Você o fez porque o ama e zela pelo seu bem-estar. Você o fez a fim de protegê-lo. Às vezes, um pastor precisa agir de modo bem semelhante com os membros da sua congregação. É amor cristão quando o pastor corrige a sua congregação e, em caso de necessidade, a fim de que os membros possam andar na vontade de Deus para a sua vida. Certa vez,
aceitei o pastorado de determinada igreja. Não havia a mínima ordem e decência naquela igreja. Os membros da juventude da igreja não eram salvos e não era de se admirar, pois os pais deixavam os filhos fazerem o que eles bem entendiam. Os jovens ficavam sentados ali, conversando em voz alta durante os meus sermões. Durante os primeiros 3 ou 4 meses, falava com eles mansamente, pois eu era novo ali e não queria provocar uma reviravolta perturbante. Continuei falando a respeito de como a pessoa deve comportar-se na casa de Deus. Depois disso, e uns 5 meses após a minha chegada, alguns jovens começavam a falar tão alto que os escutava enquanto estava tentando pregar. Todos olhavam para trás, para onde os jovens conversavam no fundo do auditório. Por isso, parei bem no meio do sermão e disse: há alguém conversando? Alguns membros da congregação acenaram com a cabeça que sim. Escutem, falei e fechei minha Bíblia. Escutem com cuidado o que vou falar. Não queria envergonhá-los, mas deviam saber muito bem que não era para falar em voz alta no meio do culto da igreja. Agora, quero lhes falar uma coisa, continuei. Já faz cerca de 4 meses que estou falando com todos vocês a respeito das suas conversas em voz alta durante o culto. Agora, pais, olhem bem para seus relógios nesse instante, pois a partir deste exato momento, segundo na próxima vez, a partir desse exato segundo, na próxima vez que alguém dos seus filhos falar em voz alta na igreja ou se comportar mal e provocar interrupções, vou mandar prendê-los por perturbarem a adoração pública e irão para a cadeia. Você pergunta, isso é amor? Certamente é amor. Se você deixar as crianças continuarem a se comportar mal, correm o risco de acabar indo ao inferno. Continuei. Vou mandar prendê-los e vocês, os pais, vão ter que pagar a multa. Naqueles dias, tínhamos uma fazenda de condado e quem não conseguia pagar uma multa pegava trabalhos forçados e naquela fazenda, pois estávamos na depressão. Falei, os jovens terão que trabalhar na fazenda do condado se vocês não conseguirem pagar a multa. Em tempos anteriores, os jovens tinham sido ameaçados com as consequências do seu mau comportamento, mas as ameaças nunca tinham sido cumpridas porque alguns dos presbíteros tinham dito: ora, precisamos agir com amor, mas os jovens continuam sendo tão malvados como antes. Terminei o culto e comecei a falar com os pais dos adolescentes, um por um. Levando 2 diáconos como testemunha, fui até certo homem e disse: irmão H, quero falar com você pessoalmente. Vou mandar prender suas filhas e pô-las na cadeia se persistirem em fazer desordens no meio do culto. Esse homem baixou a cabeça envergonhado e então levantou os olhos cheios de lágrimas para me responder: irmão Reiga, está com a razão. Essa é a casa de Deus. Procurei falar com elas e levá-las a comportar-se, mas não consigo. Eu sabia qual era o problema dele. Procurava repreender suas 2 filhas, mas a mãe as soltava pela janela de trás da casa e as deixava ficar fora a noite inteira. Onde, pois, há fricção e desentendimento no lar, vai haver problemas. Ele disse: estou solidário com você, irmão Reiga. Vá adiante e mande prendê-las. Não tenho condições de pagar a multa. Elas terão que pagá-la trabalhando na fazenda do condado. Então, fui falar com uma das mães, uma senhora muito querida. O marido dela não era salvo e nunca vi na igreja. Falei a ela: vou mandar prender M porque ela é uma das piores que se comportam mal e conversam durante o culto. A mulher respondeu: irmão Reiga, procuro ficar de olho na minha filha e todas as vezes que olho para trás na igreja, ela está se comportando bem. Falei: sim, mas eu estou na plataforma e ela fica vendo você. E no momento em que ela vê você virar a cabeça, ela se endireita e começa a se comportar bem. Mas todas as vezes que eu olho, argumentou. Falei: pensa que eu estou lhe contando mentiras? É só perguntar às pessoas que sentam perto dela. Você deve levá-la a sentar-se com você no banco da frente. Realmente você deveria ter todos
os seus filhos lá na frente com você. Os outros também se comportam mal, mas ela é a pior. E vou pedir ordem de prisão para ela se fizer isso de novo. Sei que vocês não conseguirão pagar a multa, ela mesma vai ter que pagá-la trabalhando na fazenda. Você pergunta, isso é amor? Certamente que é, pois o amor ensina e treina as crianças. Se as crianças não são ensinadas a serem obedientes, como vão crescer na obediência a Deus e a sua palavra? Como poderão seguir com sucesso o seu plano para a sua vida se nem sequer souberem obedecer aos seus pais ou ao seu pastor? Essa cara senhora respondeu, sim, irmão Regan, mas se levo os filhos comigo para o banco da frente, não poderei desfrutar do culto. Por que não? Respondi. Ora, porque sempre estão conversando e se remexendo. E ela acabara de me dizer que seus filhos não conversavam durante o culto na igreja. Essa mulher dançava no Espírito Santo dentro da igreja e era uma bênção para os demais membros. Eu, porém, falei a ela, você seria uma bênção bem maior nessa igreja se dançasse menos e cuidasse mais dos seus filhos. Depois de tudo isso, eu e minha esposa tínhamos ido dormir. Oreta foi acordada pelo som de alguém chorando. Levantou-se e olhou pela janela e viu essa cara senhora sentada nos degraus da frente da igreja, chorando e soluçando às 2 da madrugada. Minha esposa disse, vou sair para lá e atendê-la. Respondi, não. Assim você estará estragando tudo. Ela está querendo nos levar a ter dó dela. Está pensando que vamos retirar o que dissemos. Está com dó de si mesma, porque lhe falei que ela seria uma bênção maior na igreja se mantivesse seus filhos sentados perto dela e os levasse a comportarem-se. Conversei ainda com outra família. O marido nunca entrava no templo da igreja, sempre esperava lá fora. A esposa era salva, cheia do Espírito Santo, e trazia as 2 filhas consigo para a igreja. Saí para falar com o marido dela. Levei comigo os 2 diáconos e fui até ele dizendo, Senhor H, preciso lhe falar alguma coisa. Vou ter que mandar prender suas 2 filhas adolescentes por perturbação do culto público, caso não se endireitassem e começarem a se comportar bem. O senhor H disse, uma coisa posso dizer a respeito. Você e esses diáconos nem sempre estão dentro do recinto da igreja. Estava me ameaçando de morte que me coloquei diretamente na sua frente, nariz diante de nariz. Eu, com meus 63 quilos de peso, e retorqui. Uma coisa posso lhe dizer. Não tenho medo de ninguém e não me envergonho de nada. Quando agi assim, ele abaixou a cabeça e começou a falar em tons diferentes. Falou, você tem razão. Tem razão mesmo, mas minhas filhas não são as únicas. Respondi, não são as únicas, mas parecem ser as piores. Agora, todos os jovens vão se comportar direito. Sabe de uma coisa? Dentro de 6 semanas, todos aqueles jovens tinham sido levados à salvação e à plenitude do Espírito Santo. O que aconteceu? O amor alcançou. Poderíamos ter deixado que continuasse a se comportar mal, e é provável que nenhum só deles tivesse sido salvo. Mas conseguimos que chegassem até a frente, buscando a Deus, porque primeiro ficariam quietos e começaram a escutar as pregações bíblicas. O amor não significa, portanto, que você evite tomada firme de posição quando necessário for, pois às vezes é imprescindível adotar uma linha firme. Tenho ouvido pessoas dizerem a respeito dos seus filhos, precisamos conquistá-los, de modo que devemos andar em amor e deixá-los fazer tudo quanto quiserem. Nada disso. Isso não é amor. Assim como não é amor deixar uma criança pequena brincar com fósforos, pode acabar causando sua própria morte por queimaduras. O amor o levaria a parar com isso e voltar ao caminho certo. Efésios 6, do verso 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nunca tive necessidade de bater muito nos meus filhos, mas quando vinha a hora de me
de uma merecida chinelada, lia para eles primeiramente a Bíblia, especialmente esses versículos em Efésios 6, do 1 ao 3. Treinava-os para serem obedientes, a fim de que pudessem seguir os planos e propósitos de Deus e cumprir a chamada deles para a sua vida. Falava a eles: não querem que tudo vá bem com vocês? Quando vocês estão doentes, esses não são dias bons. Vocês não querem ser de longa vida sobre a terra? Sim, diziam. Pois bem, é por isso que preciso bater em vocês. Não vou lhes dar chineladas por meu prazer. Vou bater em vocês porque só penso no seu próprio bem. Lembro-me quando Ken estava com cerca de 6 anos de idade. Certa manhã disse-lhe: filho, depois do café da manhã quero que você esvazie aquele cesto de lixo. Naquela noite, depois de todos termos orado e lido a palavra juntos, fui estudar e Ken me disse: pai, quero lhe falar alguma coisa. Começou a chorar e disse: pai, procure aquele texto bíblico e leia onde está escrito a respeito de vivermos muito tempo e de ficarmos sem doença e a respeito dos filhos que devem obedecer a seus pais. Abri a Bíblia naquele trecho e o li para ele. Começou a chorar ainda mais e disse: não esvaziei o cesto de lixo hoje de manhã, conforme você me mandou. Sinto muito. Eu pensava que ele o tivesse esvaziado, mas foi a mãe quem o fizera. Simplesmente o vi vazio e supunha que ele o esvaziara. Quem disse: você me mandou esvaziá-lo, mas não fiz. Quero que me perdoe. Chegou mesmo a dizer: bata em mim. Falei: não vou bater em você. Não falei que iria bater em você acaso você não esvaziasse. Não vou lhe dar chineladas. Perdoo você, filho, mas vamos ficar aqui de joelho para pedir perdão ao Senhor e para que o Senhor lhe perdoe. Assim fizemos e Deus o perdoou. Deus quer que você receba o seu melhor. Você deve perceber que Deus também deseja tudo para o nosso próprio bem. E às vezes Ele terá que tomar posição firme com você se persistir na prática do mal e não julgar a si mesmo. Ele sabe que você não conseguirá obedecer a sua orientação na vida se persistir no pecado e na prática do mal. Mas a Bíblia diz: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31. Lembro-me de que, nos dias de A Voz da Cura Divina, havia certo pastor com cerca de 35 anos de idade que tinha o maior pavilhão de pregação daqueles dias e que sempre pregava às maiores multidões. Deus me disse: vá falar a ele que eu lhe mandei avisar que, a não ser que ele julgue a si mesmo, não irá viver muito mais tempo. E a coisa principal a respeito do qual ele precisava se julgar é no tocante a andar em amor com seus colegas no ministério. Cerca de 3 anos depois de Deus me dizer isso, ele estava morto, porque não queria julgar a si mesmo. Isso significa que a cura divina não é para hoje, não é para nós hoje. Pelo contrário, a cura divina continua sendo tão real como sempre era. Quero dizer com isso que, se um israelita, segundo a antiga aliança, morresse antes do tempo por causa do pecado, isso cancelaria o fato de que Deus estabeleceu com eles uma aliança de cura? Não. E segundo a nova aliança, só porque alguém morre antes do tempo, isso não significa que a cura não é para nós hoje. A cura é para todos, porque o amor é para todos. Deus quer que seu povo tenha saúde e viva longamente na terra. Deus é amor e não tem favoritismo entre as pessoas. Ele quer que todos nós andemos no amor, a fim de podermos andar no seu plano perfeito e viver nas bênçãos da nova aliança. Aquele pastor jovem não queria julgar a si mesmo, de modo que Deus teve que julgá-lo. Deus o entregou a Satanás para a destruição da sua carne, a fim de que o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus. Aquilo não era o melhor da parte de Deus, mas era bem melhor do que aquele obreiro ter que ir ao inferno. As pessoas precisam ser ensinadas que o caminho do amor é o melhor caminho e que vale a pena amar a Deus e obedecer à sua palavra e ao seu plano para suas respectivas vidas. O que significa julgar a nós mesmos?
Se, por exemplo, você errar, diga ao Senhor: não andei em amor naquela situação, ó Deus, perdoa-me. E, se necessário for, peço perdão da pessoa contra quem você pecou e volte a amar. Se, porém, você persistir nos maus feitos e não julgar a si mesmo, Deus irá julgá-lo mais cedo ou mais tarde. Quando andar no amor, poderá andar no plano perfeito de Deus para a sua vida. Se não estava andando em amor, arrependa-se imediatamente e volte ao caminho do amor. Comece hoje a andar em amor e obediência a Deus. As recompensas serão grandes, porque o caminho do amor é o melhor caminho. Não é difícil seguir o plano de Deus para a sua vida. Deus quer, mais do que você mesmo, que você seja um sucesso. Por isso, consagre-se totalmente a obedecer a sua palavra e a seguir sua orientação na sua vida. Se oferecer a Deus o seu melhor, andando no amor e na obediência a Ele, você poderá reivindicar o melhor de Deus e viver nas bênçãos de Deus nesta vida. Deus quer que todo crente corra sua própria carreira espiritual e complete com alegria essa corrida na vida. Você pode ter sucesso em seguir e cumprir o plano e propósito de Deus para a sua vida. E aqui concluímos o capítulo 7, encerramos o livro. Sejam abençoados na prática da leitura.